que agradeço aqui o convite. Vou falar assim pela NoHarm inicialmente, né, pela Ana Helena e toda a equipe. E eu quero hoje trazer o tema para vocês sobre o impacto clínico das interações medicamentosas, como que o farmacêutico pode fazer a diferença. Então, deixa eu colocar aqui já a apresentação. E espero que nessa viagem aqui haja momentos de reflexão, e a gente se localiza, inclusive, na história, né, da profissão farmacêutica, quanto ao exercício da farmácia clínica, que cada vez mais ganha novos espaços. E eu já estou falando aqui com profissionais maduros, né, muitos que já estão na lida aqui da farmácia clínica, então acho que a gente vai ter um momento bem especial hoje. Quem nos segue aí, já fica a dica, né, o nosso Instagram, Farmaco na Prática, e o canal no YouTube também. E estamos aqui todos unidos. Então, como disse Paulo Freire, né, não há nada quem saiba mais ou quem saiba menos, há saberes diferentes. E nessa união aqui é preciso arregaçar as mangas para a gente se aproximar cada vez mais do cliné, do ato de se inclinar, de entender melhor o paciente, não apenas dominando a farmacologia. E falo isso porque, ao longo da história, a gente tinha nos tempos antigos, na profissão farmacêutica, apenas os primeiros processos químicos documentados, a gente tinha aquele que prescrevia, que tratava, mas o século vai passando e a gente vai tendo uma certa separação entre a função do médico e do farmacêutico. Mas interessante que depois do século XX, com a chegada das indústrias farmacêuticas, tivemos boa parte dos nossos queridos colegas envolvidos com as análises clínicas e muitas vezes esquecido nesse ambiente mais próximo do paciente. É bem diferente dos últimos, podemos colocar aqui, 10 a 15 anos. A farmácia clínica hoje é um dos grandes pilares para a otimização de vários tratamentos. Isso é indiscutível, é valor agregado, e cada vez mais que a gente mostrar esses dados de forma prática, é fato que muitos hospitais vão falar, meu Deus, quanto tempo eu perdi por não ter um farmacêutico clínico que pudesse acrescentar aqui forças ao meu time, né? Então, só trazendo esse conceito do cliné, ou do clínicos, do grego, é aquele que se inclina sobre o leito para observar o paciente doente. Então, de fato, não dá para exercer uma clássica farmácia clínica se você estiver apenas ali no momento da aquisição dos medicamentos ou nas diluições, mas é importante estar integrado aos sinais, aos sintomas, aos comentários que a equipe faz em relação a uma manifestação. Nesse domingo, eu estava no interior de Minas e tive o privilégio de visitar um asilo. Passamos ali à tarde com os meus filhos, minha esposa, a família, e ao longo de uma conversa com vários idosos, né, cerca ali de 50, quantas possibilidades de interações eu consegui enxergar ali, alguns pacientes com incontinências urinárias importantes, e a gente logo vê o uso de dapagliflozina, uma insulinoterapia que pode estar fora ainda dos alvos, enfim, quanto que a gente pode ser útil nesses microambientes, sendo hospitais, casas de repouso, home care, enfim, né? Então, a gente precisa, sim, de procedimentos de observação direta e minuciosa. Vocês estão vendo bem a tela, gente? Tá tudo certo? A tela tá ok? Eu vi aqui mostrar tela mesmo assim, deixa eu ver isso. Vou deixar assim mesmo, ok. Então, nosso objetivo sempre, como farmacêutico clínico, é otimizar a terapia medicamentosa, promover saúde, bem-estar e, claro, prevenir doenças. Essa foto aqui, embora não seja de um farmacêutico, ela para mim me inspira, que é a imagem de um médico canadense chamado William Osler. Para vocês perceberem a forma como ele valorizava a clínica, era a expressão física ideal de se envolver com o paciente, estar próximo dele, saber os detalhes, e ali passar, às vezes, minutos, ou até mesmo horas com a equipe, tentando, vamos dizer assim, como diz o mineiro do interior, matutando sobre o caso, né? Interessante que quando a gente aprende com um deles, podemos replicar isso com casos análogos, desde que a gente possa entender melhor os mecanismos de ação, né? Mas essa clássica condição de interação medicamentosa, um termo que você já conhece há muito tempo, eu até faço aqui para vocês uma analogia do trenzinho. E hoje eu estou bem mineiro, né? Falando de trem, falando de tudo, mas é que cada vagão desse, que envolve as interações medicamentosas, temos problemas disso diluídos nos hospitais, por automedicação, por má revisão de prescrições,
por má orientação, por comunicação ineficiente entre profissionais, mas o carro-chefe, o motor disso, é o desconhecimento. Em grande parte aqui, se a gente conseguisse fazer uma educação continuada dos profissionais, e que não é, eu acho, o caso aqui da NORAM, porque coloca para vocês sempre essas condições de atualizações constantes, e isso eu aplaudo, eu estaria aplaudindo vocês aqui, cada momento, por essa iniciativa, mas a gente ia tentar ao máximo minimizar esse motor aqui, né, para resolvermos casos do nosso dia a dia. É o que não acontece, gente, na maioria das graduações. Se nós somarmos hoje todos os profissionais de saúde do país, a gente não passa de 4% da população brasileira. Não somos mais do que 400 mil farmacêuticos. E nessas graduações aí da vida, o tesouro das interações não brilham à primeira vista. Não é tema de vitrines nas faculdades, infelizmente, e nem sempre salta aos olhos nos exames laboratoriais ou de imagem. O que a gente sempre deseja, então, é uma aproximação desses meios. Então, ao longo da aula aqui, eu vou provocar vocês com várias condições para a gente pensar a interação que está realmente ao nosso redor, né? Estamos abarrotados de exemplos, encharcados. E um deles está aqui, ó. Vamos pedir mais um hemograma, mais um EAS. Vamos chamar o infecto. Por que chamar o infecto? O que está acontecendo? E ali a gente tem um caso de uma paciente que foi fazer uma urografia e, de repente, o contraste não descia. Né? E eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Ela tem uma obstrução em um dos ureteres, vai precisar de cirurgia. Enquanto a cirurgia não é feita, ou se coloca aqui um stent para desobstruir, ela corre risco aqui de um quadro de pielonefrite, ela tem risco de nefrose, mas vamos tratá-la. E o tratamento convencional, lembrando aqui que o ureter é uma estrutura de um espaço virtual, né? Esse lúmen não fica aberto o tempo todo, mas a gente sabe que ele tem músculo liso em volta. Então foi feito o tratamento com doxazosina, um alfa-bloqueador clássico, que se você abrir a bula, alguns pacientes chegam apavorados para vocês farmacêuticos, dizendo, mas é minha filha pequena, está aqui dizendo na bula que é para usar em homens, com problema de próstata, mas é porque essa região contém receptores alfa no músculo liso. Interessante que, olha só, isso aqui é um caso real. A enfermaria notou uma queda importante de pressão por captopril, sem entender o porquê. A criança já tomava captopril. Ela tinha também hipertensão e estava com um quadro aqui de uma estenose no ureter. E, de repente, qual foi a notícia? Chamou-se a equipe da Infecto, suspeitando de um agravamento da infecção do trato urinário. Ou seja, diante de uma hipotensão, é fato que situações de choque séptico levam, sim, a uma queda importante da pressão arterial. Só que aqui não foi enxergada uma interação importante. A doxazosina, além de atuar dilatando a região do ureter, ela também pode bloquear receptores alfa vasculares. E que a soma de doxazosina com inibição da ECA pode ser o gatilho do quadro de hipotensão. Reversível, que poderia ser corrigido aqui com uma diminuição da dose do captopril, e nem precisando chegar a essa suspeita de um quadro de choque séptico, diminuindo a chance de exames, intervenções, coletas de sangue de forma desnecessária. Enfim, é a gente sempre colocar também a farmacologia como se pensa também em fisiopatologia. O que não é comum durante as fases de formação de um profissional hoje da área da farmácia clínica. Sejamos sinceros aqui, quantos de vocês foram aprendendo ao longo do trajeto no meio de hospital por raça? Mas dificilmente hoje ainda uma graduação clássica brasileira, ela tem esse vínculo direto com a construção de um raciocínio clínico. Inclusive, isso é uma inquietação a nível mundial, tá? Eu trouxe uma frase de um artigo recente sobre a profissão farmacêutica, dizendo: é essencial inculcar a prática do raciocínio clínico no ensino de graduação em farmácia, que não envolve o raciocínio de diagnóstico, mas sim também terapêutico. Saber como é que está havendo a resolução do quadro, se existe chance de mais efeitos adversos e, claro, mais interações. Então a gente pode antecipar, prevenir e ter decisões mais fundamentadas, até porque raciocínio clínico não é extinto, ele é um processo.